estamos hoje aqui com um culto internacional, né? Já sendo aqui para mãe e para Jambira, que estão aqui acompanhando ao vivo. A Ebenezer alcançando as nações, para a glória de Deus. Irmãos, eu estava com muita saudade da minha igreja, foi tanto ali. Não sei se todo mundo me conhece aqui, eu estou vendo muitas pessoas novas, né? Marcos já me disse, João, quando eu chegar aqui na igreja vai ser um espanto. Tem muita gente que não conhece e muita gente que não vai te conhecer. Então eu queria só me apresentar rapidinho. Eu sou João Paulo Marques, eu sou presbítero dessa igreja e eu estou atualmente um ano é alguma coisa, que eu estou morando em outra cidade. Eu moro em Camusim hoje, né? 360 quilômetros daqui, e sempre que eu posso, eu estou fazendo presente aqui na igreja. Eu queria compartilhar com os irmãos que é uma felicidade enorme, vocês não têm noção. Eu já falei isso aqui de público, mas eu repito, quantas vezes forem necessário. Valorizem a igreja local de vocês, venham, participem, porque quando a gente está longe a gente sente muita falta. E a gente às vezes não consegue encontrar outro canto que tem a nossa cara, como essa casa aqui. Amém? Irmãos, então hoje é um momento de Santa Ceia, né? Onde eu cheguei na quinta-feira, o pastor falou assim, domingo você vai pregar. Eu falei assim, aí tá pronto? Amém, pronto, né? E aí ele falou para a gente ver essa questão da Santa Ceia, né? E eu pensei num tema sobre julgamento e perdão, tá? Uma palavra que tocou muito no meu coração há uns dias atrás, e eu meditei muito sobre isso. Eu queria compartilhar com você, queria pedir que você prestasse atenção. Quem tem caneta, quem tem papel, para anotar uns pontos que são importantes para o que a gente vai conversar nessa noite. Amém? Então eu queria pedir que você abrisse sua Bíblia já comigo aí, em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, que vai dizer assim na minha versão: pois se perdoares aos homens as vossas ofensas, assim também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoares aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Eu queria ler de novo só para ficar bem claro. Pois se perdoares os homens as suas ofensas, assim também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoares aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Aí você pula comigo agora para Mateus capítulo 7, versículo 1. Continuação ainda desse texto, chamado Sermão da Montanha, que vai dizer o seguinte, versículo 1 e 2: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgares, sereis julgados, e com a medida que usares para medir aos outros, igualmente medirão a vós. Vamos ler mais uma vez esses dois versículos também. Não julgueis para não sejais julgados, pois com o critério que julgares, sereis julgados, e com a medida que usares para medir aos outros, igualmente medirão a vós. Amém? Esse texto, irmãos, ele está localizado numa das passagens mais brilhantes que nós temos no Novo Testamento, que é o Sermão da Montanha, onde o próprio Jesus ele está nos dando ensinamentos preciosos. Inclusive, logo quando ele acaba essa primeira parte do capítulo 7 de Mateus, ele vai dizer assim: não dei o que é sagrado aos cães, e não joguei pérolas aos porcos, para que elas não sejam pisadas, ou para que eles não voltem e espedassem vocês. Ou seja, o que Jesus estava passando para as pessoas que estavam escutando esse sermão naquele momento, e para nós, nessa noite que estamos, que essa palavra ainda é viva até hoje, era de uma importância extrema. Era algo que precisava ficar nos corações e que precisava ter importância para quem estava escutando. Então nós temos aqui Jesus ele ensinando, logo após ele ensinar a oração do Pai Nosso, ele vai dar duas instruções muito importantes para mim e para a tua vida. Ele vai falar primeiro sobre perdão, e logo depois, no capítulo 7, ele vai falar sobre o julgamento. E aí eu começo falando nessa mensagem que talvez você conheça. Eu posso pedir para você pensar assim, pense em uma pessoa que você conhece que é uma pessoa perdoadora, uma pessoa que ela tem gratidão
gratidão às pessoas, é uma pessoa que consegue olhar para os outros, olhar para o erro das outras pessoas e sentir compaixão, e sentir zelo, e sentir amor em cuidar. Talvez você tenha pensado em alguém. Agora eu poderia pedir para você pensar também assim, pense em alguém que seja extremamente julgador, uma pessoa que sempre está com a palavra pronta, uma pessoa que sempre está pronta para acusar, sempre está pronta para rebaixar, sempre pronta para dizer, eu falei, era assim, olha aí, eu disse. Talvez se você conseguiu encontrar essas duas pessoas que estão ao seu redor, você consiga também pensar em características dessas duas pessoas e pensar assim, geralmente, não é sempre, mas geralmente as pessoas que são mais perdoadoras, elas são pessoas que são mais leves com a vida. Elas conseguem olhar para as situações e elas conseguem sentir compaixão do outro, e isso acaba refletindo na sua vida de uma forma positiva também. Agora, do contrário, vocês podem perceber que pessoas que elas são muito julgadoras, que têm sempre uma carcaça muito dura, muito rígida, né, que nós costumamos chamar de legalistas, são pessoas que às vezes estão sempre, sabe, com uma angústia, sempre um peso, é sempre muito doloroso seguir esse caminho que o Cristo está dizendo que a gente deve seguir. Então a gente começa a pensar o que Jesus ele estava querendo nos ensinar nesse texto. O que Jesus ele estava querendo nos ensinar logo após de falar sobre a oração universal do Pai Nosso. Ele estava falando sobre perdão, mas ele também estava falando sobre julgamento. E é bem verdade que esse texto que nós lemos aqui em Mateus capítulo 7, o Elon está aí, né, assistindo, sempre as pessoas elas vão usar como se fosse um escudo. Assim, olha, tá vendo? Mas ninguém pode me julgar. Olha, mas o que eu faço, ninguém pode me julgar. A Bíblia está dizendo que ninguém pode me julgar. Eu queria primeiro, antes da gente entrar na mensagem propriamente dita, desmascarar uma coisa aqui para vocês. Eu queria dizer que esse texto ele não é um escudo para mim e para a tua vida. De a gente sair agindo como manda a nossa própria mente, o desejo do nosso coração, as nossas próprias vontades, ao nosso bel prazer, e dizer assim, mas ninguém pode me julgar. A Bíblia que está dizendo. Esse texto ele não é um escudo para mim e para a tua vida, mas ele é uma arma de ação para mim e para a tua vida. Nós temos que usar esse texto e entender o que ele está dizendo aqui. O primeiro ponto é que essa palavra que está sendo utilizada aqui para julgar, não é um julgamento de simplesmente você dizer assim, meu irmão Mateus, você está errado nessa conduta. Ou chegar para, minha irmã Kelvin, isso que você fez não foi adequado. Eu acredito que você deveria agir diferente. Não é esse texto de você admoestar, vou ter aqui, admoestar, cuidar, zelar, aconselhar. A palavra que nós temos aqui para julgar é de você impugnar juízo sobre alguém. É de você simplesmente olhar para alguém que fez alguma ação e você dizer, não há mais jeito para essa pessoa. É você olhar para uma ação e reprovar completamente a ponto de você não conseguir estabelecer mais vínculo com aquela pessoa por uma ação que ela teve, seja com a sua vida, ou seja com a vida de alguém que está ao seu redor. Então a primeira coisa que eu queria dizer para vocês aqui, que há uma diferença muito significativa para você entender nessa noite de que o julgar que está sendo falado aqui nessa passagem não é de que você não pode aconselhar alguém, não é de que o pastor da nossa igreja não pode chegar e, ao ver uma ação, uma atitude, e corrigir, ou de você ser chamado no conselho para ser aconselhado, para ser amado, para ser cuidado. Mas nós temos que ter um cuidado com essa palavra, para nós não sermos aquelas pessoas que estão sempre julgando juízo nas outras pessoas, que estamos sempre declarando como juízes, né, da palavra julgar, e dizer, é condenado, é inocente, esse aqui tem jeito, esse aqui já não tem. Vocês estão entendendo comigo, acompanhando? Então, essa verdade ela precisa estar nos nossos corações. Outra verdade que precisa estar muito bem clara na nossa mente é que não sou eu que estou dizendo isso, mas a própria palavra que está dizendo, logo depois do Pai Nosso, ela está dizendo assim, nós lemos agora, se vocês perdoarem, vocês serão perdoados. Agora, se vocês não perdoarem, vocês não serão perdoados. E é muito difícil para a gente ler esse texto, porque isso mexe com a nossa vida. Porque muitas vezes nós temos relações que estão rompidas, seja, sei lá, às vezes com um amigo do trabalho, seja com os nossos pais, seja com um filho, seja com um irmão. Talvez você entrou aqui nessa noite precisando liberar o perdão para alguém.
Ou talvez você entrou aqui nessa noite precisando pedir perdão para alguém. Ou talvez você entrou aqui nessa noite precisando entender de que o seu papel hoje não é de levantar juízo sobre a vida de alguma pessoa e dizer: essa tem jeito, essa não tem. Porque inclusive, eu queria dizer que eu sou uma pessoa dessa, né? E eu consigo olhar para várias pessoas que estão aqui, que talvez foram ditas como: não tem mais jeito. Mas eu queria dizer uma coisa para você nessa noite: o Espírito Santo de Deus, o sangue de Jesus, essa mesa que nós estamos presentes, ela consegue transformar a minha vida, ela consegue transformar a tua vida, ela consegue endireitar qualquer caminho que esteja torto. O poder de Deus nas nossas vidas, Ele consegue nos encontrar, Ele consegue nos endireitar, e Ele consegue transformar histórias que podem ser as mais difíceis em histórias que ainda tem jeito. Então eu queria te convidar nessa noite para você entender que o seu papel como cristão, e o que Jesus está querendo dizer para nós aqui nessa noite, é dizer que nós precisamos ser pessoas que são perdoadoras, nós precisamos ser pessoas que são aconselhadoras, nós precisamos ser pessoas que cuidam das outras, nós precisamos ter como uma igreja local pessoas que levam os fardos umas às outras. Mas o que nós não precisamos, irmãos, é estar levantando juízo sobre as pessoas, é estar deixando o Evangelho ser cada vez mais pesado e tão dogmático e tão doutrinário, que às vezes se torna um fardo tão pesado que nós não conseguimos suportar. E o próprio Jesus, ele nos diz: troca o teu fardo comigo, troca o teu fardo comigo, o teu fardo é pesado, o meu fardo ele é leve. A vida que Jesus tem para nós é uma vida de bem-aventuranças, é uma vida de bênçãos, é uma vida de tranquilidade na sua presença. É claro, irmãos, que nós poderemos ter aflições, nós vamos ter lutas nesse mundo, nós vamos ter tribulações, mas quando nós estamos em Cristo, tudo quanto nós enfrentamos, quando a gente entende que é para a glória dele, tudo fica mais leve. Glória a Deus. Amém? Outra coisa que eu queria dizer para você nessa noite: Deus, ele estabeleceu uma medida sobre as nossas vidas. Ao morrer na cruz do Calvário pela mim e pela tua vida, um novo tempo foi estabelecido na terra. Foi estabelecido então um tempo da graça, do amor de Deus. Foi estabelecido então um tempo onde o mais vil pecador, ele pode se encontrar com o Pai, e ao ter os seus pecados perdoados, ele ter a sua relação conectada de novo com Deus. O tempo da graça que foi estabelecido por Cristo na cruz do Calvário, e é isso que nós estamos aqui comemorando hoje, isso precisa ficar bem claro para nós, é um sacrifício que Ele nos traz de volta para perto do Pai. Um tempo de graça foi estabelecido pela minha e pela tua vida. E o que é essa graça de Deus que está aqui representada nessa noite? É a possibilidade de nós sermos perdoados pelo nosso Pai que está no céu. É a possibilidade de nós sermos religados com Deus. De nós, quando ainda éramos pecadores, Ele ter escolhido morrer pela minha e pela tua vida, para que nós tivéssemos o direito de hoje falar com Ele, com Deus, como Pai, como Abba, se conectar com Ele de uma forma tão especial que algumas pessoas não conseguem entender essa relação de filho para pai. Algumas pessoas lá fora podem não conseguir compreender o que está sendo dito aqui, que essa graça foi estabelecida pela minha e pela tua vida. Agora, irmãos, da mesma forma que uma medida foi estabelecida, eu pedi que você prestasse bastante atenção nisso agora. Da mesma forma que foi estabelecida uma medida de graça para mim e pela tua vida, uma medida de perdão, uma medida onde Deus agora ele não olha mais para a gente segundo os nossos pecados, mas segundo o sacrifício de Cristo e o sangue de Cristo que foi derramado pela minha e pela tua vida, como pessoas que são lavadas pelo sangue de Jesus. Na mesma medida que essa graça foi derramada, a Bíblia vai nos alertar de que nós podemos estabelecer medidas diferentes para a nossa vida. Existe uma medida de Deus, e essa medida é a graça.
Mas existe uma medida que foi colocada, que eu e você, a gente consegue receber ou não, de forma completa, vamos dizer assim. O que eu estou querendo dizer com isso para você? Abra comigo em Romanos, capítulo 2, versículos 1 ao 6. Vamos ler esse texto aqui para nos esclarecer nessa noite. Romanos 2, versículos 1 ao 6 vai dizer assim: portanto, é indesculpável, ó homem, sejas quem for, quando julgas, porque a ti mesmo te condenas em tudo aquilo que julgas do teu semelhante, pois tu que julgas pratica exatamente as mesmas atitudes. Mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade contra os que praticam tais ações. Deste modo, quando tu, um simples ser humano, julga e todavia pratica os mesmos atos, pensas que de alguma forma escapará do juízo de Deus? Ou porventura, desprezas a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência, não percebendo que é a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento? Entretanto, por causa da tua teimosia, do teu coração insensível e que não se arrepende, você acumula sobre ti, dia após dia, a ira de Deus, que se revelará plenamente no seu justo julgamento, e Deus retribuirá cada um segundo o seu procedimento. Irmãos, esse texto, ele é para nós muito importante para a gente entender, para ser um divisor de águas na nossa vida, que a gente compreender de que existe uma medida que foi colocada sobre a mim e sobre a tua vida, que é a graça. Uma medida estabelecida por Deus, que ela diz o seguinte, traduzindo: você errou, mas existe perdão para você. Você errou, você pecou contra Deus Santo, mas quando você ainda era pecador, Cristo escolheu morrer pela tua vida, para te salvar, para perdoar os teus pecados. Agora, presta bastante atenção nisso que eu vou te dizer. Na medida que tu foi perdoado, tu precisa perdoar. Na medida que tu recebeu de Deus, tu precisa mostrar isso para o teu semelhante. Na medida que tu foi, que a tua história foi reescrita, que você recebeu uma segunda chance, você hoje precisa demonstrar isso em ação, para que ao ver alguém que também pecou contra o Senhor, você dizer: ei, essa pessoa também merece uma segunda chance, porque eu mereci uma segunda chance. Quando Cristo, na cruz do Calvário, Ele olhou para a minha vida, quando eu ainda era pecador, e Ele teve misericórdia da minha vida, Ele me deu essa segunda chance. Então, irmãos, eu queria dizer para vocês aqui que essa mensagem é uma mensagem um pouco dura para nós, mas que ela é uma verdade que a gente precisa entender. Quando nós nos colocamos numa posição, vou dizer, de santidade, de zelo maior, mas porque eu faço isso, mas porque eu jejuei 3 vezes essa semana, mas é porque eu sou do ministério de louvor, porque eu sou mais santo. Eu queria dizer, meu irmão, para você nessa noite: todos pecaram e longe estavam da graça de Deus. Mas agora, o sacrifício de Cristo, representado aqui nessa mesa, pela minha e pela tua vida, diz que nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Glória. E eu queria dizer para você: talvez você escutou de alguém, talvez você escutou do seu pai, talvez você escutou da sua esposa, do seu marido, do seu irmão, de alguém, de algum amigo próximo. Não tem mais jeito para você não. Para você não teve tanta chance. Eu queria dizer do fundo do meu coração que o Espírito Santo ele fala aos meus corações aqui nessa noite: há jeito para a tua vida, porque não é pela tua força, não é pela minha força, não é pelo pastor Enoque, é porque o Espírito Santo que está aqui nessa noite hoje, ele reconstrói histórias, ele restabelece casamentos, ele reestrutura famílias,
Ele dá novos sonhos, Ele restabelece ministérios, Ele restabelece sonhos, Ele restabelece planos. Eu queria te dizer que o Jesus que está representado aqui nessa mesa hoje, Ele morreu pela minha e pela tua vida. E Ele hoje quer nos dar uma segunda chance para nós entendermos de que o perdão, ele não vem só de cima para baixo. Não é só receber, meus irmãos. Eu sou perdoado, aleluia, eu sou livre. Mas a música, eu preciso compartilhar esse perdão, porque a palavra de Deus me diz que quando eu perdoo, eu sou perdoado. Quando eu não perdoo, eu não sou perdoado. E aí, nesse momento de Santa Ceia, quantas vezes você já ouviu um pastor dizer assim: meu irmão, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vá lá, peça perdão a ele. Chegar em casa hoje, você faça uma ligação, você restabeleça essas conexões. Não é meramente proforma, ou conveniência, ou porque o pastor gosta da pacificação. Não é não, meu irmão. É um mandamento de Deus bíblico para mim e para a tua vida. O nosso chamado é de nós sermos pessoas perdoadoras, pessoas que dão segundas chances, pessoas que acreditam na transformação, inclusive de caráter, de pessoas. Esse é o papel da nossa igreja hoje. E eu queria dizer, para deixar isso muito claro, para vocês não entenderem como o João Paulo está dizendo que não pode julgar. Não é isso. Nós estamos aqui para lhe ajudar. Nós estamos aqui para cuidar de você. Nós estamos aqui também para apontar o seu erro. Nós estamos aqui para dizer: meu irmão, não vá por esse caminho é de morte. Mas nós queremos dizer hoje, através da palavra de Deus, que há um perdão que foi pago na cruz do Calvário pela tua vida. Há um perdão que foi entregue há muitos anos atrás e que está disponível para você hoje. Seguindo aqui, irmãos, esse ponto que eu estou explanando para vocês, nós podemos estabelecer medidas diferentes sobre as nossas vidas. Pessoas que andam lado a lado com a graça, pessoas que espalham essa graça para onde vão, automaticamente elas são pessoas que vão recebendo das bênçãos, pessoas que perdoam, pessoas que valorizam as outras pessoas, pessoas que valorizam relações, seja no trabalho, sejam as relações conjugais, relações de filhos, relações familiares. São pessoas mais felizes, são pessoas que conseguem ter em sua vida uma alegria maior, diferente de pessoas que estão sempre trazendo um sentimento de culpa, pessoas que estão sempre em ar de guerra, pessoas que estão sempre em ar de confusão, de intriga, de quebra de relações. Automaticamente a vida se torna mais pesada, a vida se torna mais difícil, e por onde você passa você vai ver que as relações estão sendo corrompidas, e você às vezes não consegue entender: meu Deus, que vida tão difícil. Sendo que muitas das vezes o primeiro passo para a gente consertar a falta de paz e de alegria que há em algumas situações é a gente simplesmente liberar o perdão, ou a gente pedir perdão para quem a gente ofendeu. Vocês estão me entendendo nessa noite? Amém. Tem um texto, queria que vocês abrissem também, Mateus capítulo 18. Quem acompanhou minhas pregações aqui, as últimas, sabe que eu gosto mais de pregações positivas, mas hoje o Espírito me conduziu a uma mensagem temática. Mateus capítulo 18, versículo 23. Vejam essa história aqui.
que vai contar o que eu estou dizendo aqui para vocês, vejam só. Portanto, o reino dos céus, ele pode ser comparado a um rei que decidiu acertar as contas com seus servos. Preste atenção nessa história. Quando teve início o acerto, foi trazido em sua presença um homem que lhe devia 1000 talentos, um valor muito alto. Porém, não tendo o devedor como pagar aquela dívida, ordenou ao seu senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, tudo que ele possuía, e que a dívida fosse paga. Então aquele servo, com toda a reverência, ele se prostrou diante do rei e disse: "Sê paciente comigo, e eu te pagarei." E o senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora livre. Preste atenção, irmão, nessa história. Entretanto, saindo aquele servo, ele encontrou um dos seus conservos, que estava lhe devendo apenas 100 denários, uma quantia extremamente menor do que a que ele devia. Agarrou ele, começou a sufocar e disse: "Pague-me o que deve." Então o conservo caiu em seus pés e disse: "Sê paciente comigo, e eu também vou te pagar." Mas ele não queria acordo. Pelo contrário, ele mandou lançar aquele homem devedor na prisão, até que a sua dívida fosse selada. Quando os demais conservos, companheiros dele, viram o que havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei o que aconteceu. Então o rei chamou aquele servo e disse: "Servo perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, atendi às tuas súplicas. Não devias tu da mesma forma compadecer do teu conservo, assim como eu compadeci de ti?" E sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celestial vos fará a cada um, se de todo o teu coração não perdoardes ao teu irmão. Vocês estão entendendo a profundidade desse exemplo que está sendo dito para nós? De uma pessoa que tinha uma dívida que era impagável, uma pessoa que tinha uma dívida que não havia condições humanas de ser paga, e que teve a sua dívida perdoada, e ao encontrar alguém que lhe devia, não conseguiu ter compaixão daquela pessoa. Muitas vezes, irmãos, nesse exemplo aqui somos nós. Somos nós que estamos tão cheios de nós mesmos, tão cheios da nossa própria vaidade, que a gente não consegue olhar o nosso semelhante e se colocar no lugar dele e dizer: "E se fosse eu nessa situação, como é que eu agiria? E se fosse eu fazendo isso, como que eu queria que as pessoas me olhassem? Será que eu queria ter uma nova chance para dizer para as pessoas que eu não sou assim? Será que eu não queria uma segunda chance?" Então, uma nova medida ela é colocada aqui, sobre a mim, sobre a tua vida. E é uma medida que, como se dissesse assim: "Olha, filho, você está perdoado. Você está perdoado. Agora deixa eu te dizer uma coisa, aqui ao teu coração. Há uma escolha que você precisa fazer nessa noite, de você ser uma pessoa perdoadora, ou de você ser uma pessoa julgadora. Porque à medida que você perdoa, você é perdoado, e à medida que você julga, você é julgado. E isso, irmãos, acontece nas relações mais simples do nosso dia a dia. Uma vez aconteceu algo semelhante, uma comparação, né? A gente estava tentando tirar a tela do Bento, porque ele estava muito viciadinho no celular, né? E eu tirei a tela dele, só que eu passava um dia mexendo no celular, um dia todinho, não era trabalho não, Instagram, joguinho e tal. Aí ele chegou para mim na sexta-feira e disse assim: "Papai, porque eu não posso, hein?" Tipo assim, você pode, né? Aí ela responde assim: "Que eu sou seu pai", né? Pode pensar assim: "Ah, porque eu sou seu pai." Só que aquilo, eu fiquei pensando assim: nossa, como que eu vou dizer para o Bento, é uma criança que está construindo a sua cognição ainda,
Assim, você não pode mexer no celular, só eu que posso. Vocês estão entendendo? Como que você vai cobrar o recebimento de um perdão se você não está disposto a perdoar alguém? Como que você quer ter? Como que nós, vamos dizer assim, queremos ter a cara de pau de olhar para Deus e dizer assim: oh meu Pai, me perdoa nessa noite, Senhor, por todas as ofensas que eu fiz. Às vezes a gente nem lembra de quais são as ofensas, a gente só está pedindo por tudo que eu falei, pelo que eu pensei, tudo que eu nem sei ainda, me perdoe. Aí na mesma hora o menino veio aqui com um pedaço de vidro no chão. Se um menino desse, você está entendendo como nós usamos 2 pesos e 2 medidas? Ou quando outra situação que aconteceu comigo, que quando eu estava escrevendo essa mensagem eu me lembrei. Eu tenho um chefe, né, que ele fez uma viagem. E algumas pessoas começaram a dizer assim: puxa, no meio do semestre a pessoa viajando, no meio do semestre a pessoa vai fazer um negócio dele, deixar aqui. Aí é mesmo, né? Como é que pode a pessoa fazer um negócio dele? Aí você, né? É mesmo, rapaz, me deu um cara de pau, né? Aí quando foi em 2021, Luar, me ajuda aí. A gente foi para Gramado quando? 21, março, 21, né? Lá vai eu, para o cara mais lavado. Ele vai ter que me levar uma semana aí para fazer uma viagem. Vocês estão entendendo? Nós somos muito rápidos para julgar. Nós somos muito rápidos para criar medidas contra nós mesmos. E aí alguém que eu comentei falou assim: ei, mano, a pessoa que falou do cara e o cara te liberou, né? Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Nós criamos o nosso próprio juízo. Nós olhamos para as pessoas e nós dizemos assim: rapaz, como é que a pessoa faz um negócio desse? Davi passou por isso. Botei aqui esse exemplo também. Não vou ler não. 2 Samuel capítulo 12. O profeta chega para ele e diz assim: Natan, o profeta chega para ele e diz assim: Davi, um homem, ele só tinha uma cordeirinha. E chegou um visitante na casa dele. Um homem pobre só tinha uma cordeirinha. Aí chegou um visitante. Ele tinha uma porrada de animal lá, mas ele estava com pena de usar os animais dele. Aí ele pegou a cordeirinha, a única que o rapaz tinha, pobre, matou e serviu o povo. E uma hora Davi se levantou e disse assim: maldito, que pague 4 vezes mais pelo dano que causou a esse pobre homem. Aí o profeta disse assim: esse homem é você. Naquele momento ali, Davi, ele criou para ele um próprio juízo. Vocês estão entendendo? Ele mesmo disse que pague 4 vezes mais por não usar de piedade. O profeta diz assim: a espada não se apartará da tua casa. E a história de desgraça continua nos nossos capítulos. Davi teve a chance, vejam só, Davi teve a chance perante o profeta dizer assim: está vendo essa situação? O que foi que aconteceu? Mas será que existiam? Tentar agir com misericórdia, porque era ele mesmo que estava fazendo. Muitas vezes nós estamos julgando as pessoas e nós estamos fazendo a mesma coisa. É por isso que o texto que a gente leu no começo, Mateus capítulo 7, vai dizer assim: ó, não julguem para que não sejam julgados, pois o critério que vocês usam para julgar, ele vai ser usado para que vocês sejam julgados na mesma medida. E por que você repara no cisco que apoia do teu irmão e não percebe uma viga que tem enfiada no teu? Nós somos muito ligeiros, irmãos. Às vezes para acusar um líder, às vezes uma história chega para a gente assim: irmão, você viu aquele negócio lá? Assim, não é, irmão. Não é, irmão, rapaz. Mas não é isso. Às vezes a gente entra em situações que não nos convêm e nós criamos juízo e julgamento sobre nós mesmos. Quando o nosso chamado aqui nessa terra é para sermos pacificadores, pessoas que exalam amor, pessoas que cuidam, que perdoam. Outro exemplo que eu botei aqui: os ladrões da cruz, um à direita, um
à esquerda e um dizendo assim: ah, mas tu não é o Messias, porque tu não salva a ti mesmo e a nós? Como se dissesse assim: sei lá, tem poder de nada, como é que você nem se salva e está aí? E o outro ladrão, ele diz assim: você não consegue ter compaixão nem estando debaixo do mesmo juízo, sendo errado, condenado, você não consegue ter. Senhor, eu reconheço que sou pecador e te peço, lembra de mim quando estiver lá para eu ver, naquele mesmo momento, irmãos. Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aquele homem, ele usou de compaixão, de entendimento, e dizer assim: esse homem está aqui, se ele errou, eu também errei. Ele não conhecia aquela história talvez, mas ele teve compaixão, e naquele momento a compaixão pegou ele, porque a graça é a medida de Deus sobre as nossas vidas. A graça é a medida de Deus sobre as nossas vidas. O último exemplo que eu tenho para dar para vocês aqui da mulher adúltera foi pega em ato de adultério. Os homens chegam e jogam a ela. Quantas vezes nós já vimos aqui na Paixão de Cristo, né? Adúltera, merece morrer, apedreja, apedreja. Aí Jesus se abaixa, começa a escrever no chão. Quem sabe, né? Porque ele escreveu aquilo que diz. Alguns dizem que ele começou a apontar alguns pecados, a colocar o nome daquelas pessoas. Na verdade, ninguém sabe, mas Jesus escreveu algo tão forte ali que as pessoas começaram a largar seus pés. Deixa a pobrinha mariposa aí, deixa de sentir. Namorada? Você me atrapalhou, né? Só não pode ter misericórdia barato, viu, irmãos? Então a mulher adúltera estava lá, aí começaram a soltar as pedras, um por um. Aí quando Jesus levanta a mulher e diz assim: onde estão os teus acusadores? Por acaso ninguém te condenou? Não, pois eu também não te condenarei. Vai e não peques mais. Aquele que tinha o poder para decretar o juízo naquele momento, ele declarou perdão sobre a vida. Aleluia! Aquele que tinha o poder em suas mãos para declarar, ele sim é o justo juiz, ele poderia naquele momento dizer: acabou-se, você pecou pela lei, ninguém te julgou, mas eu posso te julgar. E ele exerceu o perdão para dizer para mim e para ti nessa noite que a nossa história ela pode ser escrita por Deus quando nós nos arrependemos. A nossa vida ela pode ser reconstruída quando nós nos arrependemos. A vida da nossa casa, a nossa família, as relações, não sei, a relação filho-pai que possa estar quebrada por alguma situação, há jeito para toda e qualquer situação pelo sangue de Jesus. Eu queria que você saísse dessa noite entendendo de que essa mesa que tem aqui na nossa frente, irmãos, não é uma mesa ritualística para dizer: olha, não sei se você está aqui pela primeira vez, mas você olha e diz assim: não está entendendo que isso aqui é a representação daquele que morreu quando eu e você, nós ainda éramos pecadores, para dizer para mim e para ti que nós podemos ter a nossa vida reconstruída por aquele que nos ama. E aí a gente pode pensar o seguinte, né? Vou encerrar o último ponto aqui nessa noite. Agora sim, João Paulo, falou aí que tem que perdoar. Quantas vezes é que a gente tem que perdoar? Quantas vezes? Porque a pessoa já feriu, já é a terceira vez. Porque assim, a primeira vez, já tem a resposta aqui, a primeira vez a gente perdoa. A segunda vez, mas na terceira, tem mais jeito, né? Não sei por que a gente botou o trem, né?
Aí alguém chega para Jesus e pergunta isso. Abre comigo aí tua Bíblia. Mateus capítulo 18. Versículo 21. Para tirar essa dúvida, acho que Pedro pensou, né? Até a terceira, tá bom, tá? Aí ele não vou tirar a dúvida aqui com Jesus. Aí ele perguntou, olha o que ele diz, ó. Então Pedro chegou para Jesus e disse assim: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecar contra mim, eu tenho que perdoar ele? Até 7 vezes, né? Uma vez a mais, né? 7 é muito, né? Aí Jesus, entendendo o que ele estava dizendo, diz assim: eu não te disse até 7 não, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7. Aí você abre comigo aqui em Lucas capítulo 17, versículo 3. Diz assim, ó: tente cuidado com vocês mesmos. Olha o que está dizendo aqui, ó: tenha cuidado com vocês mesmos. Se o teu irmão pecar contra ti, você repreende, e caso ele venha a se arrepender, perdoa. E se ele pecar contra ti 7 vezes no mesmo dia, meu irmão, é muito perdão, não é não? No mesmo dia, por 7 vezes ele vier a se arrepender, perdoa. Aí você diz assim: rapaz, mas não vai lidar com isso aí. Isso aí é humanamente possível. É humanamente impossível. Mas pela graça de Deus, pelo perdão que foi derramado pela minha e pela tua vida, você tem pessoas transformadas, que estão lutando dia após dia, até sermos estatura de varão perfeito, até o dia que moraremos com Ele na região celestial que Ele foi preparar morada. Nós estamos lutando, e nós somos, meu irmão, que essa Bíblia mesmo chama o sal e a luz desse mundo. Se nós não estivermos dispostos a perdoar, quem que vai estar? Se nós não formos os representantes do perdão de Deus aqui nessa terra, como que as pessoas vão entender o que é perdão? Como que o meu filho, ele vai entender e dizer assim: meu filho, há um Deus do céu, que Ele te ama tanto, que Ele morreu para te perdoar, para te dar uma nova vida, para te fazer uma nova criatura. E eu não mostro para ele isso. Eu não perdoo meu filho. Eu não tenho o senso de mostrar para ele e dizer: meu filho, olha aqui para mim, em nome de Jesus, você é irmão do papai, está quase perdendo aqui, porque tem hora que a gente perde a cabeça. Mas eu vou te dizer o seguinte: eu te perdoo, está tudo bem, se acalma. Vocês não têm noção do impacto que isso gera na vida de uma criança e no futuro adulto que ela vai ser. Tem noção do impacto. Nós somos embaixadores desse rei. Nós somos servos que representamos o nosso Senhor. E se alguém errou contra mim, João Paulo? E se alguém está falando de mim, João Paulo? João Paulo, e se alguém está testando minha paciência, João Paulo? A Bíblia nos diz lá em Lucas 6:29: se alguém te ferir a face, você dá outra. Não é sobre agressão, é sobre perdão, é sobre reconciliação, é sobre reconstrução de relações, é sobre novas oportunidades, é sobre sermos representantes da graça e da medida da graça de Deus nesse mundo. Há uma escolha a ser feita, irmãos, nessa noite: receber dessa graça que foi derramada sobre nós, receber desse perdão e espalhar esse perdão, reconstruir as relações dentro dessa casa com os líderes, reconstruir as relações dentro de casa, conjugais, com os filhos. Chegar amanhã no trabalho e dizer assim: meu irmão, a todo mundo que eu fui chato aí, me perdoe em nome de Jesus. Ninguém vai entender nada. Se abraçar as pessoas, só dizer assim: rapaz, eu na Mega Sena, vai pedir demissão amanhã. Sermos representantes da graça, do perdão. Mas há uma escolha também para você nessa noite. Da mesma forma quanto
você escolhe impor limites, e regras, e julgos, e dificuldades para as pessoas, da mesma forma, isso vai acabar nos atingindo. Pensemos nisso, irmãos, que o Espírito Santo ele trabalha nos nossos corações. Eu sentia, né, eu senti uma pressão muito grande no meu coração para trazer essa mensagem aqui nessa noite, porque era uma mensagem dura. Mas era o que o Espírito Santo ele queria falar a alguns corações aqui nessa noite. Eu espero que você receba com carinho essa mensagem. E que o sangue de Jesus esteja sobre nós, nos transformando em pessoas perdoadoras e não julgadoras. O sangue de Jesus esteja sobre nós. Deus abençoe a vida de vocês. Amém, irmãos. Paz do Senhor para todos. Glória a Deus, rapaz. Meus irmãos, que a casa foi redatizada, né? Talvez ainda tenha alguns remanescentes aí. Antes de passar a Santa Ceia, nós vamos fazer alguns procedimentos. E hoje, que é dia de ceia, nós vamos receber alguns irmãos que estão vindo de outras igrejas para se juntar a nós, para trabalharmos ombreados para o reino de Deus. Amém? Então, eu queria chamar aqui Margarida Marques da Costa. Glória a Deus. Luiz Wagner da Costa Pereira. José Caio Vidal Ferreira. Maria Jaqueline Gomes Bandeira. Estou com o pressentimento, irmãos, que como a gente tem recebido muitas pessoas e tem se convertido também muitas pessoas, eu vou montar um alvo para o 2024 para a gente ganhar 1000 membros nessa igreja. 1000 membros para ganhar nesse ano de 2024. Amém, irmão? Glória a Deus. Esses irmãos que nós conversamos com eles de manhã, né? Apenas a nossa irmã aqui não estava porque não pôde vir pela manhã. Hoje ela já tinha conversado comigo, mas esses três aqui já conversamos com ele, né? Aqui morreu. Então, como eles estão vindo de outras igrejas, né? E agora estão aqui para trabalhar juntamente conosco. Existe uma coisa que a gente precisa entender, que esses irmãos que estão chegando, eles vão se juntar ao ministério para trabalhar, né? Mas eu quero deixar assim, mais ou menos, depois a gente vai conversar sobre isso, que você para exercer nos carros dentro da igreja, você precisa ir ainda ficar um pouquinho para você ir vendo como é e tudo mais.
né? E que cada departamento e ministério tem algumas regras que são seguidas para as pessoas entrarem e começarem a trabalhar realmente na igreja. Mas estão aqui para trabalhar juntamente conosco. Amém, irmãos? Vamos orar por eles em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer pela vida desses irmãos que estão chegando aqui, Senhor Deus, para trabalhar, para exaltar o teu nome, para fazer o teu nome conhecido àqueles que não te conhecem, Pai. Ó Deus amado, que o Senhor trabalhe em cada vida, que eles sejam frutíferos na tua obra. Não deixe, Senhor Deus, que eles venham a esmorecer, mas que eles estejam sempre prontos para enfrentar os desafios do dia a dia. Te suplicamos a tua bênção sobre cada deles, Pai. E nós, como Igreja Evangélica Ebenezer, recebemos esses irmãos como membros dessa igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Pode sentar. Agora, irmãos, vamos ainda falando de trabalho. Nós precisamos agora chamar alguns irmãos que vão ser pré-diáconos da igreja, que mostraram esse desejo de trabalhar na diaconia. Então, vamos chamar aqui nosso irmão Saquis. Nossa irmã Karina. Nossa irmã Eliseni. Ela que já foi, mas terminou o tempo dela e agora está retornando novamente. Nossa irmã Jenny, que está gravada. Agora vamos trabalhar na obra. E por fim, a nossa irmã Luciene, que também passou muito tempo afastada, agora está retornando ao trabalho do Senhor. Glória a Deus! Glória a Deus! Manda mais! Amém, irmãos? Esses irmãos são conhecidos, né? Apenas o irmão Sarkis, que está chegando agora, mas que demonstrou o desejo de trabalhar na mesa diaconal, e eles vão ser agora pré-diáconos, já esperando a próxima eleição da mesa diaconal para confirmarem a sua estabilidade na mesa diaconal. Amém? Vamos orar por esses irmãos. Levante a sua mão, porque é a mesa diaconal. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te suplicar a tua bênção por esses irmãos. Pai, esse trabalho é um trabalho honroso. A tua palavra diz, Senhor Deus, que nós precisávamos procurar pessoas cheias de fé. E eles estão aqui, Senhor Deus, demonstrando o desejo de trabalhar na tua obra, Pai. E agora, Senhor Deus, confirma os teus servos nesse trabalho, que eles possam, Senhor Deus, agora, nessa nova caminhada de pré-diáconos, trabalharem com firmeza, com afinco, Senhor Deus, nesse local que é de cuidar da igreja do Senhor. Nós te pedimos, Pai, a tua bênção sobre cada um deles. E nós, como Igreja Evangélica Ebenezer, recebemos esses irmãos como pré-diáconos e para a glória do teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Parabéns, irmãos aqui, irmã Karina. Deus abençoe. Irmão Luciene, vamos trabalhar com a Eliseni, trabalhar, irmã Jane. Aleluia! Glória a Deus. Amém.
Vamos então agora passar a esse momento da ceia do Senhor, e eu queria ler um texto com os irmãos que está no Evangelho de João. Quem é que está colocando aí a Bíblia aí? Muito bem. Evangelho de João, capítulo 15. Eu queria que você ficasse de pé para nós lermos estes versículos. Capítulo 15, nós vamos ler do versículo 7 em diante. Eu queria que todos nós lêssemos esses versículos, amém? Quando eu disser para parar, em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus, vamos ler juntos. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. E isto é glorificar meu Pai, que tereis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Amém? Amém. Pode ser. Irmãos, que palavra abençoada é essa de hoje. Nós estamos acostumados a ouvir pregadores com grande eloquência. É, Senhor! Mas o conteúdo da mensagem é que é o importante. Eu quero mostrar para você que aquilo que estava no meu coração, eu estava dizendo aqui para Mateus, é isso mesmo. É isso mesmo. É desse jeito. É desse jeito mesmo. E a palavra de Deus, ela é fiel e é verdadeira. Ela é como um martelo que esmiuça, vai batendo a pedra até esmigalhar toda a pedra. E nós precisamos estreitar os nossos relacionamentos. Eu não quero pedir a Deus riqueza para essa igreja. Eu quero pedir a Deus amor, compreensão. Você sabia que eu sou homem igual a vocês? Que tenho erros, que erro, que muitas vezes faço coisas erradas, que alguém me repreende. E eu, nesse ano que a minha mãe morreu, eu pensei assim, mas você não pode ser assim não pode fazer isso não, o senhor faz muita conta, o senhor compra demais, o senhor... Meus irmãos, eu fui eu que repreendi. Eu devia ter ficado com raiva desses irmãos, mas Deus, desse jeito, nós temos que gerar perdão, gerar amor. Naquele tempo, foi lindo agora, né? Nós estávamos mortos nos pecados, mas agora Cristo nos vivificou. Naquele tempo era diferente. Quando alguém batia em mim, eu ia, mas não, vamos revidar, vamos logo lá resolver esse negócio, cara. Agora não é assim não. Agora é amor. Agora é perdão.
que eu li ali foi para mostrar para você que Jesus disse que meu mandamento agora é esse, que vos ameis uns aos outros. Vocês são meus discípulos se vocês fizerdes o que eu vos mando. Meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros. Depois eu vou cortar um pouquinho desse. Esse aqui é o que? É trigo. Só para não ver esse pessoal daqui que é uma direita. Mas é importante, meus irmãos, que você capite essa lição de hoje, essa pregação, leve para casa e guarde no seu coração. Eu vi da história dos animais que ruminam, que eles comem de dia, o dia todo, comendo grama pelo chão, comendo. Quando é de noite eles se deitam e eles vão ruminar, vão colocar a grama para fora e vão mastigar de novo. Pois foi o que nós fizemos agora. Comemos essa mensagem e quando chegarmos em casa, vamos mastigar novamente, porque isso é para nós. E eu estou me incluindo também, é para nós. Graças a Deus por isso. Amém? Vamos então passar ao momento da Santa Ceia. Queria chamar aqui os presbíteros. E eu vou dar algumas orientações aos irmãos. Na noite em que Jesus foi traído, foi entregue, nosso Senhor instituiu para o seu povo este sacramento, a ceia. Ele instituiu e chamou os seus discípulos para fazerem parte desse momento. E esse momento agora, meus irmãos, é da igreja. A igreja precisa se lembrar do sacrifício de Jesus e da sua ressurreição até que ele volte. Preste atenção a isso. Mas algumas pessoas que acham que precisa de uma ceia, escute isso. Aqueles que por suas vidas escandalosas ou por sua ignorância das verdades fundamentais do cristianismo mostram não pertencer ao povo de Cristo, não tem direito nessa mesa. Preste atenção nisso. Mesmo que participassem destes elementos, receberiam maldição e não bênção. Mas a igreja, e por isso aqui que os irmãos que frequentam, que aceitaram a Jesus, precisam ser batizados para poderem fazer parte desse momento. Aqueles que aceitaram a Cristo, ou que ainda não se batizaram ainda, e querem fazer parte desse momento de ceia, precisam se batizar. Os batizados são assim: vocês batizados, porém, e irmãos que se acham arrependidos de seus pecados, que desejam, com a ajuda de Deus, viver santamente e que creem em Jesus Cristo e são membros do seu corpo, têm direito de participar do sacramento, deste sacramento. Então é uma coisa que a gente precisa entender muito bem sobre a ceia do Senhor. Diz a palavra de Deus, meus irmãos, que esse é um momento muito importante da igreja. E a gente precisa aprender muito sobre isso. Essa mesa, ela não é a mesa da igreja evangélica ebenezer. É a mesa do Senhor. Portanto, você que é de outra igreja evangélica, que professa a fé em Cristo Jesus e nas Escrituras Sagradas, você pode juntamente conosco participar, porque essa mesa não é nossa,
é a mesa do Senhor. Como disse o pregador dessa noite, eu sempre digo, se você tem alguma coisa com o seu irmão, é hora de chorar, de pedir perdão, para que a glória de Deus se manifeste nesse lugar. São coisas fundamentais do cristianismo, meus irmãos. Humildade. Muita gente vai para o inferno por falta de humildade, de orgulho. Eu capaz de me levantar daqui e vou pedir perdão, mas menino, o que o povo vai dizer de mim? Não é assim que a gente pensa? Vai para o inferno por falta de humildade. Porque nem o orgulhoso vai entrar no céu. Nós temos todas as oportunidades que Deus nos dá. Tanto tempo de vida, 70 anos de vida para se arrepender, para pedir perdão, para ser humilde. E às vezes não fazemos. Mas hoje chegou o dia de você fazer isso. Se você tem algo contra o seu irmão, vá lá e peça perdão. E se seu irmão tem algo contra você, vá lá e peça perdão. É a mesma coisa. A igreja do Senhor vive assim, essa é a regra. Se nós não tivermos essa regra, é difícil de entrar no reino, porque a porta é bem estreitinha, muito estreita, e não dá para passar com certos volumes de que se vai levando nessa vida. Amém? Só uma reflexãozinha para a gente entrar na ceia do Senhor. Baixe sua cabeça, olha a Deus. Peça ao Senhor a misericórdia de Deus. Peça perdão. Você está diante do sacrifício de Jesus. Não mataram ele, ele mesmo se entregou por nós. Ele diz lá em João, capítulo 10, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou, para depois retomá-la novamente. Você está diante desse Cristo que morreu, mas que ressuscitou, e vem buscar a sua igreja. Por isso, ore ao Senhor, porque Ele vem buscar uma igreja santa, uma igreja, uma virgem, uma igreja sem mancha, sem marca, sem mácula. O Senhor é o Senhor justo e fiel. Por isso, se coloque diante de Deus e peça a Ele pela sua vida nesse instante. Pai, nós queremos te agradecer, louvar o teu nome, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu grande amor, Senhor, que trouxe o Senhor lá da sua glória, por causa desse pecador miserável, que ninguém queria mais, que estava jogado no mundo, mas o Senhor veio para nos salvar, para nos tirar do lamaçal do pecado, para nos colocar, Senhor Deus, numa rocha, para, Senhor Deus, nos levar para os céus um dia, Senhor. E por isso, Senhor Deus, nessa noite nós estamos aqui para mais uma vez, Senhor Deus, celebrar o teu sacrifício, a tua ressurreição, Senhor. E nós queremos te pedir, Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas ofensas. Senhor, agora, Senhor, olha para o nosso coração, tira tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Oh, Pai Celestial, te pedimos que o Senhor permita que nós nos assentemos nessa mesa e juntos com os nossos irmãos
possamos comungar, Senhor Deus, no só pensamento, que é te adorar e louvar o teu nome, Pai. Por isso, Pai, nós te pedimos que o Senhor abençoe esses elementos, o pão que continua sendo pão, mas que simboliza o teu corpo, que foi quebrado, que foi moído por nossas causas. Pedimos que o Senhor abençoe o vinho, que continua sendo vinho, mas que simboliza o teu sangue, que foi derramado lá na cruz, para apagar os nossos pecados, Pai. Por isso, Senhor, louvado, engrandecido seja o teu nome, Pai, pela tua misericórdia, porque a tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Te pedimos isso e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus.